Olá, pessoal. Esse vídeo tem a função de explicar um pouco melhor as figuras de linguagem que a gente trabalhou aí nas últimas atividades. Eu notei que alguns alunos tiveram muitíssima dificuldade, principalmente com a metonímia. E, de fato, a metonímia é uma figura de linguagem um pouquinho mais complicada. A metáfora e a antítese nós já tínhamos visto antes do isolamento. Então, essas duas, que também são mais simples de compreender, eu vou explicar bem rapidamente, só para a gente relembrar, tá bom? E aí, hoje a gente vai ver um pouquinho melhor a prosopopeia e a metonímia. Então, a metáfora é uma espécie de comparação sem o uso de palavras ou expressões comparativas. Então, quando eu digo, por exemplo, que Maria é falsa como uma cobra, aí eu estou fazendo o quê? Uma comparação. Eu estou usando o termo como para ligar a Maria ao termo que eu quero aproximar. No caso, a cobra, que é falsa. Agora, quando eu digo Maria é uma cobra, aí eu estou fazendo o quê? Aí eu estou usando uma metáfora, ou seja, eu estou usando uma figura para aproximar a Maria, né? No caso, a cobra, com a ideia de chamar Maria de falsa. Mas eu não estou usando termos comparativos, como o caso de Maria é falsa como uma cobra, por exemplo, tá certo? Então, a metáfora é a comparação sem o uso de termos ou expressões, né, palavras ou expressões que indicam esta comparação, tá certo? A antítese, então, a antítese, ela realça uma ideia aproximando palavras de sentidos opostos. Então, eu coloco lá palavras contrárias juntas, né? Na atividade, tinha lá uma frase que dizia assim: morre, tu viverás nas terras que abriste. Então, morre, tu viverás. Então, a gente tem aí duas palavras que se opõem, né? Que são opostas uma da outra. No caso, morre, tu viverás, muito próximas. Então, isso aí a gente chama de antítese. Relembraram? Então, a antítese, ela realça uma ideia através de ideias opostas, tá ok? Só pra gente retomar. Agora, quais foram as duas novas figuras de linguagem que entraram na nossa atividade dessa quinzena? A prosopopeia e a metonímia. A prosopopeia, que também é chamada de personificação, é a mesma coisa, ela atribui a seres inanimados ações humanas. Então, por exemplo, a água beijava a areia. Então, assim, água beija? Não. Beijar é uma ação humana, é uma ação, na verdade, né? Então, se a água não beija, mas eu estou atribuindo essa ação à água, eu chamo isso de personificação ou prosopopeia, tá certo? Outro exemplo, o rio murmurava sua eterna canção. O rio murmura? Não, certo? Ele pode fazer um sonzinho ali, né, um ruído um pouco mais baixo. Então, quando eu uso o termo murmurar, eu estou atribuindo uma ação humana a um ser inanimado, tá? Outro exemplo aí de prosopopeia ou personificação. Choram as ondas. Então, ondas chorando, personificação, prosopopeia, tá certo? Então, a prosopopeia também não é complicada, né? Ela é uma ação humana atribuída a seres inanimados, a seres sem movimento, né? A seres sem vida, tá certo? Que não produzem ações. Já a metonímia ela é complicada porque ela é utilizada em de várias maneiras. Aí no texto que eu passei para vocês, eu dei a definição, né? Apresentei alguns exemplos, mas não destrinchei. Então, vamos tentar fazer isso agora. Então, a metonímia, ela faz o quê? Ela emprega uma palavra no lugar de outra.
Isso pode acontecer em que casos? Por exemplo, isso tem lá no texto de vocês. Quando eu uso o nome do autor no lugar do nome da obra. Então, eu gosto muito das obras do Machado de Assis. Ao invés de dizer isso, eu gosto de ler as obras de Machado de Assis, eu falo, eu gosto de ler Machado de Assis. Então, eu não leio o Machado de Assis. Machado de Assis é uma pessoa, né? Então, se eu não leio uma pessoa, eu estou me referindo ao que aí? A obra dessa pessoa. Isso, então, é chamado de metonímia. Eu estou utilizando um termo para substituir outro. Nesse caso, eu estou trocando o nome do autor, o nome da obra, pelo nome do autor. Poderia ser também, eu poderia estar trocando o nome do invento pelo seu inventor. Uma obra que alguém criou, que alguém inventou, tá certo? Então, esse é um dos casos da metonímia, tá? Então, por exemplo, eu gosto de assistir Steven Spielberg. Então, Steven Spielberg não é nem, né, um ator, é um diretor, né, e tal. E eu gosto dos filmes dele. Então, eu tô usando aí uma metonímia. Tô substituindo os filmes que ele produz pelo nome dele, tá bom? Outro caso. Então, quando eu coloco lá o efeito pela causa. Venci na vida com o suor de meu rosto. Então, o suor do meu rosto é o quê? É o efeito do meu trabalho, né? Então, seria venci na vida com o meu trabalho. Então, eu estou substituindo o meu trabalho pelo suor do meu rosto. Ou seja, eu trabalho e por isso eu estou suando, por isso eu venci na vida. Aí eu também utilizo, eu chamo isso também de metonímia, tá? Quando eu também utilizo um instrumento, substituo, né, um instrumento pela pessoa que o utiliza, tá certo? Então, por exemplo, uma pessoa que come bastante, né? Então, utiliza o garfo. E eu falo assim, ele é um bom garfo. Ou seja, eu tô chamando ele de garfo, ele é um garfo? Claro que não. Mas ele utiliza o garfo para comer bastante. Então, aí também é uma metonímia, tá? Outro caso, pessoal. Quando eu tenho lá, eu substituo o continente pelo conteúdo. Como assim? Tinha esse exemplo lá também, no texto de vocês. Então, ao invés de falar, por exemplo, que eu comi todos os bombons que estavam na caixa, eu digo, eu comi uma caixa de bombons. Você não come uma caixa de bombons, né? A caixa fica. Você come o quê? O conteúdo da caixa. Só que ao invés de dizer isso, a gente fala o contrário, né? Então, assim, ao invés de dizer eu comi os bombons da caixa, nós dizemos eu comi uma caixa de bombons, certo? Então, é mais um caso de metonímia. Tomei um copo de leite. Então, você não tomou o copo, você tomou o leite. Mas você está utilizando aí o que? O nome do continente, ou seja, o lugar onde o leite está contido, no lugar do leite, tá? Outro caso, quando eu uso o abstrato, substituo o abstrato pelo concreto. Tinha uma dessas alternativas lá na atividade de vocês. Quando fala assim, a juventude é inovadora. Então, estou usando o que aí? Um termo abstrato que se refere a algo concreto. A juventude é um termo abstrato. Ela está substituindo qual termo concreto? Os jovens. Então, ao invés de dizer os jovens são inovadores, eu digo a juventude, tá certo? A velhice deve ser respeitada. Velhice é um termo abstrato. Eu estou querendo me referir a quem quando eu digo isso? Às pessoas de mais idade, certo? Então, eu utilizei um termo abstrato para substituir um termo concreto. Outro caso.
Quando eu substituo o símbolo pela coisa simbolizada. Então, por exemplo, trono é símbolo de quem? Do rei, certo? Então, quando eu uso a palavra trono em lugar de utilizar rei, eu estou usando um símbolo no lugar de quem está sendo representado. Por exemplo, quando a gente fala assim, a coroa portuguesa chegou ao Brasil no ano X. Então, foi uma coroa que veio para cá? Pegaram a coroa do rei lá de Portugal e trouxeram para o Brasil? Não, quando a gente fala a coroa portuguesa, coroa está se referindo a quem? A família real, tá? Então, esse também é considerado um caso de metonímia. Em que outro caso também? Quando a gente usa o nome do lugar, ao invés de usar o nome de um produto, da origem dele. Então, o produto veio de determinado país. Ao invés de me referir ao produto, eu me refiro ao nome do país de onde ele veio. Ou, quando eu uso a marca do produto, ao invés do nome dele. Então, é o caso do Bombril, da Maisena, da Xerox. Tudo isso aí são casos em que eu utilizo a marca, né, que substitui o nome. Então, você vai ao mercado comprar esponja de aço, mas você diz o quê? Vou lá comprar Bombril. Aí você volta para casa com a esponja de aço de outra marca. Por quê? Porque na realidade você não foi comprar Bombril, você foi comprar uma esponja de aço, mas o nome da marca acabou substituindo o nome do produto. É o caso da Maisena, se chama amido de milho. É o caso da Xerox, que a gente chama de Xerox, né? Que é a cópia. Então, todos esses são exemplos de metonímia, tá certo? Espero que isso ajude vocês a esclarecerem as dúvidas com relação às atividades e em outros casos também que ela aparecer. Então, o que a metonímia faz? Ela emprega uma palavra em lugar da outra. E aí, no caso, eu apresentei para vocês vários exemplos em que isso acontece, tá certo? Então, quando substituo o nome do autor pelo nome da obra, né? Só pra gente recapitular. Quando eu substituo o efeito pela causa, né? Um instrumento pela pessoa que o está utilizando, o objeto que contém alguma coisa pelo que está dentro daquele objeto, né? Voltando lá no exemplo do copo de leite. Quando eu substituo o abstrato pelo concreto e vice-versa também, tá? Quando eu substituo o concreto pelo abstrato também. Quando eu falo, por exemplo, que ele é um crânio, eu estou querendo dizer que essa pessoa é muito inteligente. Eu usei crânio, que é concreto, para substituir o termo inteligente, ou inteligência, no caso, né? Que é abstrato, tá bom? Quando também eu utilizo o símbolo no lugar da coisa simbolizada, então o caso da coroa, o caso do trono, tá? E quando eu utilizo o lugar ou a marca ao invés do nome do produto, tá bom? Então, esses são os casos de metonímia. Espero que vocês consigam identificá-lo melhor. Vou passar para vocês mais uma atividade para que vocês reconheçam essas figuras de linguagem. E aí, essa atividade não é obrigatória, tá bom? Mas vai ser muito bom se vocês fizerem, tanto para fixação de vocês, quanto para eu ter uma devolutiva, se vocês realmente conseguiram compreender, tá bom? Então, bons estudos e aproveitem, tá certo? Até a próxima!